Então, essa é uma prática que nós podemos chamar da prática do eu observador. Nós vamos fazer esse exercício agora como uma maneira de conectar com aquele lugar onde nós não somos a nossa programação, né? Não há como errar nesse exercício aqui. A gente vai simplesmente olhar para aquilo que a gente está experienciando. Então, se você preferir, você pode fechar os olhos e se acomodar, né, da melhor maneira possível, encontrando uma posição confortável, estável. E se a mente dispersar, né, se a gente se distrair durante o exercício, é simplesmente voltar para a prática, continuar acompanhando aqui a minha voz. Então, nos momentos iniciais dessa prática, a gente pode trazer a nossa atenção para o nosso ambiente. Então, você pode se conectar com o lugar onde você está agora. Você pode ir imaginando o espaço, os objetos à sua volta, os sons, a temperatura. E agora nós podemos trazer a atenção para o corpo, entrando em contato com a pele, com os pontos de contato e de apoio do corpo. Sentindo e observando a posição do corpo nesse momento. Então, por alguns momentos, observe as sensações no corpo que estão presentes aqui e agora. Você pode notar também, talvez, alguma emoção, algum sentimento que esteja presente agora. Apenas reconheça, note a sua experiência. Podemos notar também que a nossa mente produz pensamentos. Enquanto nós fazemos uma prática como essa, pensamentos surgem na mente. Então, por alguns momentos, simplesmente observe os pensamentos que surgirem aqui e agora. Agora, você pode observar que enquanto você observava as sensações no corpo, as emoções, os pensamentos, uma parte de você estava notando. Você notou as sensações, as emoções, e essa parte que nota, que observa, nós podemos chamar de eu observador. Há uma pessoa aqui por trás dos olhos que está ciente do que eu estou dizendo agora. E essa é a mesma pessoa que você foi toda a sua vida. Em algum sentido profundo, esse eu observador é o que você chama de eu. Agora, eu quero que você se lembre de alguma coisa que aconteceu no ano passado. A gente pensar num momento específico, alguma situação, algum momento,
do ano passado. Você pode se lembrar de todas as coisas que estavam acontecendo nesse momento, dos lugares que você estava frequentando, das coisas que você estava experienciando nesse período. Veja se você consegue acessar esse eu observador que estava vivenciando essas experiências no ano anterior. Veja se você pode notar que você estava lá, então notando que você estava notando. Veja se você pode se conectar com a pessoa atrás dos olhos que viu, ouviu e sentiu. Você estava lá então e você está aqui agora. Estou pedindo para você então observar a experiência de estar consciente e verificar que, em algum sentido profundo, o eu que está aqui agora estava lá também no ano passado. A pessoa que está consciente do momento agora também estava consciente lá. Veja se você consegue notar a continuidade essencial, em algum sentido profundo, no nível da experiência, não da crença. Agora eu vou pedir para você pensar em um momento da adolescência. Procure se lembrar de todas as coisas que estavam acontecendo então. Os sons, os sentimentos, as suas experiências na adolescência. Veja se você consegue, por um segundo, perceber que havia uma pessoa ali atrás dos olhos que viu, ouviu e sentiu tudo isso. Você estava lá também, e veja se não é uma verdade que há uma continuidade essencial entre a pessoa consciente, que está consciente agora, e a pessoa que estava consciente daquelas experiências na adolescência. E por fim, podemos lembrar da infância também. Você pode pensar em você com 6, 7 anos e tente se colocar lá, se conectar com as suas experiências, com o que você podia ver, tocar, sentir. Observe que você estava lá atrás dos seus olhos. Você estava lá, então, e agora você está aqui. Uma continuidade essencial entre o eu que observava lá com 6, 7 anos e o eu que observa aqui e agora. Então, nós podemos nos aproximar dessa percepção de um eu que permanece a vida inteira. Em todos os lugares que você esteve lá percebendo, sentindo, observando. E esse é o eu observador. E dessa perspectiva, ou desse ponto de vista, nós podemos olhar também para algumas áreas da vida. Podemos começar, por exemplo, pela experiência física do corpo.
Observe como seu corpo está mudando constantemente. Às vezes está bem, às vezes pode ficar doente, às vezes está cansado, às vezes descansado, pode ficar forte, fraco. Você já foi um bebê pequeno, mas seu corpo cresceu e mudou continuamente à medida que você envelheceu. Você pode até mesmo ter tido uma operação, por exemplo, talvez, em que uma parte do corpo pode ter sido removida. A gente pode lembrar, né, que as células morrem e são renovadas constantemente. Em média, as células vão durar aí de 7 até 10 anos. Então, nós podemos nos conectar com essa mudança no corpo, com as sensações corporais que vêm e vão. Mesmo nesse momento, desde o início dessa prática, as sensações corporais também vão mudando, foram mudando. Então, tudo isso do corpo, as sensações, as células, tudo mais, está constantemente mudando, mas você esteve lá toda a sua vida. Isso deve significar que enquanto você tem o corpo, você não se sente apenas como um corpo. Então, agora, por alguns momentos, apenas observe novamente o corpo e, observando as sensações no corpo, observe que você está observando. Existe um eu que observa as sensações. Agora nós podemos levar a nossa atenção para os papéis que nós desempenhamos na vida. O papel, por exemplo, profissional, de filho, filha, talvez mãe, amigo, pai. Enfim, nós podemos ir nos conectando com os vários papéis que nós desempenhamos na vida atualmente. Então, observando esses vários papéis que nós vamos desempenhando, nós podemos notar que, dependendo da situação, dependendo do contexto, nós estamos ora desempenhando um papel, ora desempenhando outro papel social. E também é possível conectar com o eu que observa todos esses papéis. Em algum sentido profundo, você nunca muda. Então, os papéis estão mudando constantemente e ainda assim o eu observa ali. Existe uma continuidade desse eu que observa. Nós podemos também olhar para as nossas emoções novamente. Às vezes nós estamos tristes, às vezes alegres, às vezes existe uma emoção de calma, de tranquilidade, às vezes de ansiedade. Mesmo nesse momento você pode estar sentindo algum sentimento desses: interesse, tédio, relaxamento. Podemos olhar também para as coisas que a gente gosta e não gosta, coisas que a gente já gostou e não gosta mais, ou coisas que a gente não gostava e gosta atualmente. Então, assim como acontece com as sensações, com o corpo, com os nossos papéis que nós desempenhamos, as emoções também vão mudando, vão passando com o tempo. Em um sentido profundo, essencial, existe um eu que observa todas essas emoções. Podemos notar que nós não somos as emoções, nós sentimos as emoções. De alguma forma muito importante e profunda, você
é você. Então nós podemos conectar com esse eu que permanece, sentindo emoções, às vezes essa emoção, às vezes aquela emoção. E assim como acontece com as sensações, com os papéis, com as emoções, os nossos pensamentos também estão constantemente mudando. Podemos pensar nas coisas que nós fomos aprendendo ao longo da vida, na escola, em outros lugares. Podemos notar que às vezes nós pensamos de um jeito, às vezes nós pensamos de outro. Às vezes os pensamentos fazem pouco sentido, nenhum sentido. Às vezes eles surgem automaticamente e estão em constante mudança. Podemos ver os pensamentos que tivemos hoje, por exemplo, ou que tivemos desde o começo dessa prática. Podemos notar essa mudança também nos pensamentos e podemos observar o eu que observa os pensamentos e perceber que esse eu não mudou, embora os pensamentos tenham mudado. Então, por alguns momentos, já chegando no final dessa prática, nós podemos observar o eu que observa os pensamentos. Podemos experienciar esse fato essencial também, de que nós não somos os nossos pensamentos. E agora nós podemos ir trazendo novamente a nossa atenção para o nosso ambiente, notando os sons, a temperatura, os pontos de contato e apoio do corpo com o assento. E aos poucos, então, lentamente, nós podemos ir encerrando essa prática, abrindo os olhos, se os olhos estiverem fechados, fazendo movimentos que o corpo pedir, concluindo então essa prática aqui.